Existe um sociólogo italiano que escreveu um livro lá em meados de 2000. O livro se chama O Ócio Criativo. O Domenico de Masi, que é esse sociólogo, ele fala que a sociedade tende a dar mais valor nos políticos pelo seu barulho, pelo barulho que fazem e pela forma que se comunicam com a sociedade e com as suas militâncias, digamos assim, do que realmente com os feitos que aquele político realmente fez. Tá chegando na hora da CPI e Lula tá chamando os barulhentos para participar da CPI. Pois é, só vai ter uma forma da direita enfrentar isso cara a cara. Também vai ter que chamar gente barulhenta. Bora falar sobre isso, discutir um pouquinho sobre CPMI e muitos outros pontos que acontecerão na semana que vem e que a gente tem que levantar essas articulações aqui. Bora lá? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, para quem é novo no canal, advogado, jurista e filósofo político. Sempre um prazer poder estar aqui com você. Então, cada vez que a gente entra aqui para fazer uma gravação, para fazer um vídeo, um editorial para vocês, a gente vem de coração aberto para expor os pontos como eles realmente são, para que você entenda como está acontecendo a política brasileira e o que esperar de tudo isso. Então, bora começar de matéria. Vamos lá. Ó, primeira matéria que eu trago para vocês é uma matéria do jornal Metrópolis do Guilherme Amado. O governo Lula tentou a todo custo matar a CPMI. Ele não queria que isso acontecesse. Prova o vídeo liberado pelo general, que tem o general Gonçalves Dias da CPMI. Mas agora Lula vai ter que enfrentar isso de frente. Por quê? Porque não tem como mais fugir. O vídeo foi a pá de cal para quebrar toda a articulação que Lula fez contra a CPMI. E agora Lula vai ter que encarar isso de frente e vai colocar gente barulhenta para discutir. E ele já tem esses nomes. O governo quer Renan Calheiros ou Omar Aziz no comando da CPMI de 8 de janeiro. O Palácio do Planalto conta com a experiência de Omar Aziz e Renan Calheiros em CPIs para o cargo-chave que cabe ao Senado. Ou seja, é do Senado a presidência. A regra é que a relatoria, que não é um cargo menos importante, possa ser definido pela Câmara dos Deputados. Aí, nesse caso, o certo, a lógica é que fosse alguém de oposição. Lula tenta que seja um dos dele, mas a oposição prometeu obstruir tudo se não tiver ninguém da oposição num desses dois cargos. Quem é Omar Aziz ou Renan Calheiros, esses senadores? Esses participaram da CPI da Covid. Barulhentos, gritavam, causavam auê, debochavam, como padrão militante da esquerda que vocês já conhecem. Mas agora, o assunto é mais complicado um pouco. Porque sempre é mais fácil, e eu falo como advogado e jurista, estar na acusação. Acusar é muito mais fácil do que defender. Defender é a parte pior. E agora, por mais que aconteça, a CPI dos atos antidemocráticos tem um viés de acusação não contra o bolsonarismo e os bolsonaristas só. Agora é contra Lula também. Porque Lula e Dino têm que provar o que eles sabiam e o que eles esconderam até agora. Isso aí está causando preocupação ao governo do PT. O blog do Noblar também tratou desse tema, também é do jornal Metrópolis. Ele escreveu o seguinte: o governo já começa a listar nomes para integrar a CPI dos atos terroristas. Então ele vai colocar nomes como Lindeberg Farias, vai chamar de outros partidos para participar também, como o Boulos, vai chamar também o Glauco, do PSOL. Enfim, é muita gente que ele vai estar trazendo o Glauber Braga, perdão, Glauco não, Glauber Braga do PSOL. Enfim, é muita gente que ele vai estar trazendo e é a turma barulhenta. É a turma que gosta de fazer o auê para poder fazer contraposição à direita. Mas vamos lembrar que a direita também tem uma turma do barulho, né? Tem Marcos Duval, tem Nicolas Ferreira, tem o próprio Cleitinho, tem o Marcel Van Hatten, tem o Kim Kataguiri. Então, assim,
vai dar muito o que falar. Então não dá para você perder as cenas desse próximo capítulo da novela da vida real, onde o drama é com o povo brasileiro. Esse é quem sofre o drama dos erros que os políticos fazem. Enfim, mas agora a gente vai partir para outra pauta, onde eu vou mostrar para vocês um editorial do Estadão. Tá acabando aquela lua de mel do Lula com a mídia há muito tempo. Olha o que esse editorial fala. Governo deixou de fora do novo regime fiscal, o tal do calabouço fiscal, uma série de despesas. Ou seja, o governo quer gastar, governo gastão. E atropela a lei de responsabilidade fiscal, ao não prever punição em caso de descumprimento de meta do superávit. Resumindo, o que esse editorial do Estadão fala? O calabouço fiscal do Haddad não serve para nada. Porque se o petista, mesmo tendo penas duras, mesmo tendo risco de prisão, risco de perda de mandato, ele fez mensalão, fez petrolão e tudo mais, e sempre as caras duras, nunca se preocupou em ser punido, imagina com uma regra fiscal que não prevê punição nenhuma. Vai gastar o dinheiro da forma que ele quer. É rir da cara do brasileiro. Bora em outro editorial. Como eu acabei de mostrar para vocês que nem todos amam o Lula mais, mas tem alguns que a paixão é soberana. Como, por exemplo, a Miriam Leitão aqui do jornal O Globo. Olha só o ponto de vista dessa senhora. Ela fala que aquelas imagens do general Gonçalves Dias mostram como foi longe a conspiração dos militares contra a democracia e o governo Lula. E o governo terá que ser competente para não deixar a CPI afetar as votações importantes, como a do novo arcabouço fiscal. Preste atenção. Ela fala que a imagem em que o Gonçalves Dias, que é o aliado de Lula, e não sou eu que estou falando, não. Olha só essa matéria do Correio Brasiliense. O ministro do GSI que pediu demissão é militar e homem de confiança do Lula. Olha só, então ele é militar, é homem de confiança do Lula, ele estava lá, ou foi omisso ou foi conivente, é o que as imagens mostram. E agora a Miriam Leitão vem dizer que a culpa é dos militares e do Bolsonaro. Pois é muita passação de pano, né? É uma coisa assim, complicada. E assim, o Josias de Souza, que é outro militante da esquerda contra a direita, ele falou um ponto interessante. Ele falou o seguinte: o governo Lula vai ter que provar sua inocência a qualquer custo agora contra os delírios bolsonaristas. Ele vai ter que mostrar que é incompetente para não mostrar que é conivente. Entendeu? Ele tem que mostrar que é incompetente. Ou seja, não, é porque devia ter agido, mas eu fiquei com medo, não agi. O ministro vai ter que mostrar que é incompetente, o Lula vai ter que mostrar que é incompetente, porque o ministro já falou que tinha mandado as imagens para o Lula, vai ter que mostrar que é incompetente, coisa que ele já fez antes, que é incompetente para não ser conivente. E isso a Leitão não fala, tá certo? Bora falar de Nicolas Ferreira agora, que tomou uma lapada gigante, né? Isso aqui foi pancada grande, tá? Nicolas Ferreira foi condenado a pagar uma indenização de 80 mil por transfobia contra a Duda Salabert, tá? 80 mil reais. Por quê? É o seguinte, teve um embate na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, onde os dois atuavam como vereadores, tanto o Nicolas quanto a Duda Salabert, que é trans. Nicolas se dirigiu a Duda Salabert como ele e não como ela. E isso a ofendeu. E quando ela rebateu, o Nicolas falou: não, eu não vou chamar por ela. É o que está no registro de nascimento dele e eu vou chamar dele. Foi esse o grande embate aqui. Então, quem deu essa decisão foi o juiz de primeira instância lá de Belo Horizonte e a condenação foi alta. 80 mil reais é um valor considerável aí. Cabe recurso ainda, Nicolas pode recorrer, pode chegar ao Tribunal de Justiça. Eu acredito que essa condenação vai ser revertida, no mínimo, em redução desse valor. Tá? Então, vai haver
a redução desse valor. Mas a gente sabe como que as coisas funcionam ultimamente, né? E já que a gente está falando como as coisas funcionam, olha essa notícia que foi publicada no G1 e o deputado Coronel Crisóstomo republicou fazendo uma crítica aqui, tá? O desmatamento na Amazônia triplica em março. O trimestre é o segundo pior desde 2008, aponta o relatório do Amazon, tá? O que ele faz a crítica aqui? Cadê os bibelôs da floresta amazônica? Cadê os bibelôs do desmatamento? Que é o Leonardo DiCaprio, que é a Greta Thunberg, que é a Marina Silva, que estão, ó, caladinhos. Pior, a Marina Silva falou que a culpa do desmatamento do governo Lula é do Bolsonaro, que deixou uma cultura de desmatamento. Faça-me rir, né? 2008, quem era o presidente? O Bolsonaro? Lá em 2008 foi o recorde, até agora, porque Lula se superou. Estão de brincadeira com a nossa cara, estão achando que a gente é burro. Mas como a postagem é do Coronel Crisóstomo, eu quis trazer o que ele escreveu aqui. Greta, DiCaprio, cadê vocês, ativistas? O estado do Amazonas registrou a maior área desmatada. 2 unidades de conservação no Pará registraram juntas perdas de floresta equivalente a 800 campos de futebol, somente em março. Pois é, né? Hipocrisia que se chama, né? Eu acho que é. E ainda dizem que Lula é o defensor das florestas. Hoje, ainda bem que essas notinhas de rodapé que a mídia faz, que tem que fazer para não ser tão passadora de pano como essa matéria, aí vem os influenciadores digitais, vem as redes sociais e mostram a verdade. Não é à toa que eles querem nos calar, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado aqui em mais um vídeo comigo, tá acompanhando o nosso canal. Numa hora do almoço, né, que a sua mesa seja farta, repleta de bênçãos, discutindo sobre política, entendendo um pouco mais o que acontece no nosso Brasil, tá bom? Obrigado por tudo, gratidão pela confiança que vocês nos trazem e espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente produz para você. A gente estuda aqui todos os pontos aqui, o editorial é efetivamente para fazer de forma com que vocês gostem, compreendam e aprendam como votar. É um papel de cidadania que a gente briga aqui, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.